Está começando mais um Galeria Cast, o podcast do Galeria Bank em parceria com a Band. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast em parceria entre a Band e o Galeria Bank, que é especialista em Home Equity. Você fica confuso aí com essa questão do Home Equity? O que isso quer dizer, afinal de contas? Estou aqui com dois especialistas no assunto que vão contar tudo o que a gente quer saber nesse episódio de hoje. São eles, Danilo e Júlia. Sejam muito bem-vindos vocês dois. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre tudo isso. E eu quero que já de começo vocês se apresentem e falem um pouquinho aí sobre a rotina de vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, Milena. Prazer, viu? Bom, a nossa rotina de trabalho, pelo menos a minha, né? Vou falar um pouco da minha, a Júlia pode falar um pouquinho mais também. Mas, bom, minha rotina de trabalho, nós trabalhamos direto com o cliente final e também com alguns indicadores. Nós temos algumas empresas que indicam clientes para nós, né? Então, minha rotina inicial é dar uma olhada como que, se tem novos cadastros, como que está a nossa esteira, né? Se já teve retorno de laudo, que quando a gente fala de home equity, a gente está falando do imóvel, né? Então, se teve retorno de laudo, jurídico, todos esses pontos para a gente poder estar evoluindo com as operações. Esse é o primeiro ponto do meu dia, assim. Da sua rotina, do seu dia a dia. E você, Júlia, é a mesma coisa, já que ambos são especialistas no home equity? Bom, prazer, Milena, tá falando com você Prazer é e todo com meu. todos que estão aí assistindo a gente. Bom, a minha rotina e a do Danilo é bem parecida, né? Nós dois somos especialistas em home equity e a nossa rotina é basicamente ter o contato com um parceiro, que são empresas que fazem indicação, né, para nós, de clientes que têm ali interesse no produto, e também esse atendimento final com o cliente mesmo que quer contratar essa modalidade de crédito. Então, a gente faz todo ali o acompanhamento das propostas que chegam até nós, faz o primeiro contato com o cliente para entender, né, qual que é o motivo da tomada do recurso, explicar todo o processo que ele vai precisar percorrer para poder ter acesso ao crédito. Então, a gente tem a rotina bem parecida, mas basicamente a gente sempre tenta atender o cliente da melhor maneira possível. Muito bom. E por que tem sido tão atrativo, assim, para as pessoas, de uma forma geral, nesse mercado, né, de crédito aí, investir nessa modalidade, Danilo? Bom, é uma modalidade de crédito que ela já existe há um bom tempo no mercado, mas ela veio se tornando mais conhecida depois da pandemia, né? Porque os grandes bancos, eles quiseram trazer mais segurança, então a garantia da operação, né? Então, o imóvel como garantia traz uma liberdade de conseguir um crédito maior. Então, por que faz tanto sentido? Quando a gente está falando de linhas de crédito, um empresário que investir ou um cliente final que está querendo consolidar suas dívidas, a gente consegue uma taxa muito menor do que a do mercado, praticada no mercado, e parcelas muito maiores. Eu consigo fazer um crédito até 180 meses, 240 meses. Então, esse é um benefício que ajuda muito os clientes. Então, assim, uma parcela menor e um prazo maior. Então, é uma linha de crédito que acaba ajudando nos investidores, empreendedores, né? Eu olharia mais por esse ponto, sim. Se torna mais possível, né? Pelo jeito que vocês estão falando. Com certeza. E até complementando o que o Danilo falou, a gente recebe muito público empresário, né? Um perfil que a gente recebe bastante. Então, acaba sendo muito atrativo para eles, comparando com outros produtos que a gente tem no mercado, outras linhas de crédito, que tem esse prazo mais acessível para justamente a parcela caber mais no orçamento do cliente. Então, a gente consegue trabalhar com prazos bem flexíveis e taxas bem competitivas com o mercado. Então, hoje a gente trabalha com taxas que facilmente se equiparam a outras linhas, como, por exemplo, crédito pessoal, capital de giro, né? Então, é uma linha bem interessante. Ah, muito bom. Então, você acha que essa questão desse interesse no mercado, de conhecer esse tipo de produto, eu acho que está aliado a tudo que a gente precisa realmente na hora da compra, né? Que são as taxas, que é essa questão do prazo, que a gente tem também para começar a pagar. E vocês tiveram um destaque, então, você acha, depois dessa questão da pandemia? Sim, né? A pandemia acabou trazendo um pouco mais de conhecimento para o público, né? Então, como eu disse, o home equity já existe há um bom tempo, só que o que o cliente precisa entender é que o fato dele ter um patrimônio, ele ter um imóvel, já dá para ele um direito de uma linha de crédito.
Então, assim, no Brasil não é tão estudado isso, lá fora é muito estudado. Então, o volume bruto do crédito emprestado nos Estados Unidos, em outros países, é muito alto através do home equity, né? No Brasil, a gente vê que tem um mercado muito grande ainda. Então, tem muitas pessoas que usam de capital de giro, que às vezes com parcelamento baixo, usam várias outras modalidades de crédito, e o fato dele ter um imóvel já permite ele acessar essa linha. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, e olha que a gente se informa bastante antes de comprar um imóvel, ou antes de querer realmente um crédito, um dinheiro, né? Tá precisando de dinheiro, vamos dizer assim. Isso. E aí a gente realmente não sabe nem por onde começar, porque se você for pegar mesmo a renda, baseado na renda, baseado no salário, toda hora que você vai precisar realmente de uma força, em algum momento que você esteja passando na sua vida, que você precise de um dinheiro ali na mão, sempre te pergunta aí, quanto que você ganha, ou quanto você gasta, quantas pessoas tem na sua casa, mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa questão. Então, veio para o Brasil realmente baseado já no que acontece fora daqui? Foi assim que veio essa ideia para cá? As pessoas trouxeram esse projeto da gringa, vamos dizer assim? Foi assim que aconteceu? Exatamente. Sim, é um estilo de crédito muito praticado, né, nos Estados Unidos, principalmente por conta das hipotecas, né? O mercado hipotecário nos Estados Unidos é muito forte. E aqui no Brasil, a gente acaba que não é tão conhecido, mas que a proposta nossa é justamente trazer essa informação para o cliente de que é possível, né? Então, às vezes você tem seu apartamento, sua casa, enfim, o seu imóvel, e você pode, sim, através dele, conseguir alavancar seu negócio ou regularizar algumas pendências financeiras que às vezes tem uma taxa mais elevada, fazer uma reorganização. Então, é bem possível, e o objetivo nosso é sempre trazer esse conhecimento para o cliente para que, de fato, ele tenha acesso a um crédito mais seguro, ágil, né, e que vai atender às necessidades dele. E quais são os principais desafios que vocês encontram, então, para atender os clientes de vocês no dia a dia? Eu acredito que o principal desafio é o cliente entender que é uma linha de crédito, né? A gente não está falando de financiamento imobiliário. É um produto diferente, é parecido. Quando você fala de casa, aí você fala assim, não, mas eu já tô com a minha casa. Até tenho depois uma dúvida para perguntar sobre isso, tá? Mas como que funciona isso? É um produto muito parecido, né? Quando a gente fala do crédito com garantia, ele parece, por quê? É uma operação com imóvel e tem uma alienação fiduciária, igual a um financiamento. Só que ele é uma linha de crédito. Então, muitas vezes os clientes às vezes não entendem que existe por trás uma garantia, mas é uma linha de crédito. Eu vou olhar o seu perfil, sim, né? A gente consegue atender gente que tem restrição, protesto. Às vezes o cara não está num bom momento, né? Às vezes o cliente não está num bom momento dele, um empresário, por exemplo, não está num bom momento, mas ele é um cliente com potencial. Um potencial. Ele já viveu uma vida muito boa, né? Às vezes, até uma coisa bem segmentada de mercado, às vezes deu uma escorregada ali no segmento dele para aquela época, mas você sabe que é uma pessoa... acho que vocês estudam, então, o geral da pessoa, do que só aquele momento que ela está vivendo? É assim que é feito o estudo? Ou é um sistema? Como que é? Isso, normalmente a gente avalia muito o perfil do cliente, né? A gente vai ter N perfis aí, né? A gente tem pessoa física, pessoa jurídica, tem o porte da empresa também. Às vezes a pessoa tem um grande empresário, médio, microempreendedor, enfim, a gente tem bastante segmentação ali de clientes e o interessante é entender o perfil dele. Então, um cliente que tem uma empresa maior, né? Que tem um valor de capital alocado maior dentro da empresa dele, ele vai ter uma necessidade de crédito, por exemplo, maior do que um microempreendedor. Então, o crédito dele, normalmente, ele vai precisar algo em torno de 2 milhões, 3 milhões, e a gente consegue atender esse valor para ele, porque a gente trabalha ali normalmente numa faixa de até 5 milhões de liberação de recursos. Diferente de uma pessoa física, às vezes, por exemplo, que quer começar um negócio, empreender, e aí ela precisa de um capital, às vezes, menor, por exemplo, 200 mil, 300 mil, a gente também consegue atender. Então, varia muito ali do público, do perfil do cliente, a gente sempre procura entender para tentar indicar a melhor estratégia possível ali no levantamento. Então, voltando um pouco para dificuldades que para os desafios que vocês têm. Eu acho que o principal desafio realmente é o cliente ele entender esse ponto da linha de crédito. É o principal desafio. Vamos lá, linha de crédito. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero um empréstimo. Eu quero dinheiro, eu sei que eu vou ter como pagar e eu quero uma taxa
que eu consiga, que eu não tenha que pagar sei lá quantas vezes mais por aquele valor que eu quero, que eu preciso nesse Exato. momento. Porque o banco, ele gerencia uma carteira de crédito, não de imóveis. Então, às vezes a gente escuta alguns clientes falando, não, mas meu imóvel vale 1,5 milhão e quanto vocês conseguem me emprestar? 500 mil? Isso vai tudo depender, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Só que eu já ouvi clientes falando assim, empresários falando, ou clientes mesmo, pessoas físicas, né, tentando um crédito, falando assim, mas meu imóvel vale tanto, vocês vão me emprestar tanto. É muito pouco pro meu imóvel, mas a gente não tá falando de financiamento. A gente não vai comprar ele, não né? vou comprar o seu Não imóvel. tem nada a ver com a compra do seu imóvel, é só uma segurança que vocês têm ali. Exato. Então, quando a gente fala de 100 mil, 200 mil, a gente está acostumado com números grandes, mas 100 mil é bastante dinheiro. 200 mil é bastante dinheiro. Então, para sobrar isso, não. Então, quando a gente fala assim para um cliente, quando a gente vai conversar com um cliente, fala assim, olha, tem 200 mil aprovado para você, só que se fosse um cartão de crédito que tivesse 200 mil de limite, ou se fosse um capital de giro com 200 mil, em tantas parcelas, na taxa tal, que é a taxa que a gente trabalha hoje, não faria sentido também? Ou é só a questão do imóvel? Então, o fato da cultura do brasileiro de conquistei o meu imóvel, já quitei, e não quero alienar de novo com o banco, acaba atrapalhando ele mesmo de conseguir uma linha de crédito, de crescer, às vezes, na carreira, alavancar de investir, o negócio dele. Exatamente. Muitas vezes de fazer um investimento ali no seu negócio, acaba freando, falando, eu não vou colocar meu imóvel em cheque, né? Sim. Por conta desse valor que é pequeno em relação ao imóvel. Mas dependendo do momento que a pessoa tá na carreira ou tá no negócio, às vezes é investimento, né? Igual a gente já diz, né? Não é uma troca ali, aquela troca certinha, né? Aquele dinheiro por aquele dinheiro. Não, você sabe que com aquilo você vai fazer o seu negócio render muito mais. Então, para você que tá assistindo aqui, ouvindo, né? Esse podcast junto com a gente, muitas vezes você sabe o que o seu negócio pode fazer, o que sua equipe pode desenvolver dentro do seu segmento. Então, é um ótimo meio aí de você conseguir essa verba, esse meio de você conseguir esse dinheiro. E para ir conversar com vocês, já leva matrícula do imóvel, ou primeiro vai lá e bate um papo, toma um café com vocês. Vocês têm um espaço físico onde vocês conseguem atender o cliente, até para diminuir um pouco essa distância, né? Porque muitas vezes o pessoal faz alguns tipos de anúncios, a gente que tá na internet, Instagram, muitas vezes a gente tá precisando, a gente começa a falar sobre esse assunto, aí pipoca essas coisas no celular da gente. E aí começam a aparecer vários links, e eu sei que a internet tá aí para facilitar a nossa vida, mas quando é o nosso dinheiro, com tantas pessoas também especializadas em pegar de uma forma não muito justa e muito certa, a gente fica com medo. Então eu acho muito importante ter profissionais como vocês, realmente que estão aí para tirar todas as dúvidas desse cliente e até para facilitar, né, essa negociação e tirar essa dificuldade que vocês dizem que tem da pessoa entender. Então a pessoa pode conversar com vocês pessoalmente. Sim, com certeza. A gente tem um escritório localizado aqui em Campinas, onde a gente consegue atender o cliente presencialmente. Apesar da gente ser um banco digital, a gente tem, né, essa sede física, onde a gente consegue recepcionar os clientes. Então, Júlia, tô com dúvida, vamos conversar, né? Antes de enviar qualquer tipo de documentação, a gente fica aberto à disposição do cliente para ele ir lá tomar um café, conhecer o espaço, ver que tem uma estrutura, né, onde a gente desenvolve todo o nosso trabalho de análise, de contratos. Então a gente tem todo esse espaço para receber o cliente, e quando ele se sentir confortável, que tirou as dúvidas dele, a gente solicita as documentações iniciais para que então a gente consiga dar andamento no primeiro passo, que seria então a análise inicial de crédito dele. Eu acho bom, porque... Ou pode ser por vídeo também, né? Às vezes uma chamada de vídeo, mas sabendo que tem um escritório, porque a nova geração que tá com essa chance, já tem um imóvel e já vai investir, o pessoal que trabalha no digital mesmo. Mas, vamos dizer, os nossos pais, né? Sim. Eles, não sei o de vocês, mas o meu, por exemplo, fica muito desconfiado. Nossa, mas estão ligando, me oferecendo aqui, que já tem, né? Já tá consolidado, já tem essas pessoas que já estudam já o teu perfil, já falam, não, ele vai pagar. Então, é um investimento até para vocês, né? Esse tipo de cliente. Mas esses mesmos clientes que são confiáveis e que dão uma parceria boa com vocês, são as pessoas que têm, então, essa insegurança. Então, a gente vê que com
com Galeria Bank, né? A gente tem essa segurança realmente de mandar os dados, de iniciar uma conversa, de poder investir no seu negócio, ou até mesmo, foi o que a gente estava conversando no começo em off aqui, né? E aí, Mi, você já tem então sua casa? Então você pode ser minha cliente. Às vezes você tem uma casa, mas você quer fazer uma reforma, ou você quer mudar ali de casa também. Sim. Então, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, é um ótimo meio aí da gente realmente começar um investimento muito bom, minha gente. Esse é o Galeria Bank. Este foi o Galeria Cast. Acompanhe mais episódios em todas as plataformas de streaming.